Fala, minha galera que acompanha o professor Alan Vinícius no YouTube. Fala, galera que me acompanha pelo Spotify. Mais um projeto bacana, projeto 100% focado em aumento de produtividade, em aumento de performance na preparação para concursos públicos. Nós estamos falando do nosso projeto de resolução estratégica de questões. É fundamental que quando você vai resolver uma questão, você saiba qual é o passo a passo. O que é que você faz primeiro, depois, qual é a atividade derradeira, quando você executa, de fato, passos com estratégia, a tendência é que você alcance o resultado que você espera, o resultado que você sonha. Vamos que vamos? Vamos juntos? Olha só. Quando a gente traça este cenário, é fundamental que você enxergue o seguinte: é fundamental que você saiba exatamente como conduzir a linha atinente ao processo de aprendizagem. Seguindo este roteiro, é fundamental que você saiba esse passo a passo. Então, vamos lá? Método AV4.4, nós estamos diante da resolução estratégica de questões. A partir deste viés, a partir desta linha de raciocínio, quando nós temos uma resolução estratégica, o que que você vai precisar vislumbrar? Sempre o cenário da disciplina, o cenário do tema, o cenário do subtema que está sendo ali na questão objeto de abordagem. Vamos ler a questão. Depois da leitura dessa questão, a gente vai fazer uma análise técnica. Olha só. Mateus, filho de um turista italiano com uma turista francesa, nascido em solo brasileiro, caracteriza-se como brasileiro nato. Gente, o que é fundamental de você enxergar numa questão como essa? Primeiro passo é você visualizar o que eu chamo tecnicamente de padrão de resolução. O padrão de resolução exige que você saiba a disciplina, direito constitucional. Então, a disciplina em comenta é direito constitucional. Bacana, professor. Dentro da linha do direito constitucional, o que é que nós temos? O tema que nós estamos tratando envolve direitos da nacionalidade. E dentro dessa linha dos direitos da nacionalidade, o que é que a gente tem como subtema? A gente tem a caracterização do cenário dos brasileiros natos. Este é o cenário. É você saber enxergar como é o enquadramento na linha, no viés, como brasileiros natos ou como brasileiros naturalizados. A partir desta constatação inicial, o que é que você vai, o que é que você deve enxergar, o que é que você deve visualizar? E quando nós temos essa linha relacionada aos brasileiros natos, nós vamos enxergar uma característica atinente ao que nós chamamos tecnicamente de nacionalidade originária. Olha como é importante você aprender a caracterizar uma organização estratégica de estudos. É por isso que eu chamo a atenção que toda vez que você for fixar um processo organizacional, você deve fazer isso de forma estratégica. Então, você precisa fazer uma organização estratégica dos estudos. A partir desta organização estratégica, você vai conseguir correlacionar os conteúdos. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente fala de uma organização estratégica de questões,
e a gente visualiza que eu estou falando de direitos da nacionalidade, que eu estou falando especificamente dos brasileiros natos, o que eu quero saber aqui é o indivíduo nasceu onde? Aqui que é importante, ó, nascido em solo brasileiro. Ora, quando eu falo nascido em solo brasileiro, a questão atinente aos brasileiros natos envolve a linha dos ius solis, ou direito atrelado, direito do solo, ou atrelado especificamente. Quando eu falo esse direito atinente ao solo, o que que eu quero dizer? Que ele atrela, se pega a sua caneta brega, atrela-se ao local, atenção, ao local de nascimento. Atrela-se ao local de nascimento. A partir desta perspectiva, o que é que nós temos? Nós temos a linha de mais um dispositivo constitucional. Quando eu vejo isso, eu consigo enxergar que eu estou me referindo ao artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Olha que bacana você conseguir saber exatamente qual é o ponto de análise. Por isso que ter uma organização estratégica de conteúdos é fundamental. Então, quando eu falo desse artigo 12, inciso 1, em sua alínea A, ele traz assim, ó, que são brasileiros natos. Olha só, são brasileiros natos. Olha a primeira linha do dispositivo. Os nascidos na RFB. O que é RFB? Na República Federativa do Brasil. Então, os nascidos na República Federativa do Brasil. E aí eu tenho o primeiro ponto. Aliás, qual é o primeiro ponto? Quando eu digo os nascidos na República Federativa do Brasil, claramente eu estou diante da linha, do cenário do ius solis, porque é nascidos em solo brasileiro. Só que aí você pode ter a falsa ideia que todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Isso é uma falsa ideia e você não pode cair, como eu brinco, neste conto do vigário. Então, nascidos na República Federativa do Brasil. Importante, a segunda, ainda que de pais estrangeiros. Então, o que que eu estou dizendo para você? Que mesmo que seja filho de pais estrangeiros, ainda assim será brasileiro. Só que para esse segundo ponto, eu tenho uma condição. E qual é, professor, esta condição? A caneta brega no cérebro, desde que quem são estes? Os pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Só que quando a gente pega esta linguagem, que é a linguagem que está prevista na Constituição, essa linguagem ela pode suscitar dúvidas. Então, por isso eu criei a linguagem AV. Então, na linguagem AV, o que é AV, professor? Prof. Alain Vinícius, desde que nenhum deles esteja a serviço do país de origem, desde que nenhum deles esteja a serviço do país de origem. Note que esta maneira é muito mais fácil de você identificar no momento em que está resolvendo a questão. Então, note que Mateus, ele é filho de um turista. Olha a palavra-chave aqui. Ele é filho de um turista italiano com uma turista francesa. Então, eles não estão a serviço do respectivo país de origem.
Então, se não estão a serviço, de fato, Mateus, que é quem está sendo objeto de análise da questão, caracteriza-se como brasileiro nato. Note, portanto, que a questão de número 29 da nossa resolução estratégica de questão, o gabarito é um gabarito certo, é um gabarito corretíssimo. Não dá para a gente perder uma questão como essa, porque, note, a gente consegue matar a questão observando a linha técnica dos conteúdos. E é exatamente por isso que eu chamo a atenção que você precisa efetivamente saber organizar os seus estudos. Porque quando você organiza os estudos de uma forma estratégica, note que os seus estudos eles avançam, eles fluem. E é por isso que se você está se sentindo perdido, está se sentindo perdida no como estudar, no como ter uma estratégia diferenciada, é fundamental que você tenha um treinador que te guie. Então, existe um projeto do professor Alan, que é um acompanhamento personalizado, um acompanhamento profissional e individual de estudos. Se você quer entender como é que funciona esse acompanhamento individual, está no 719 9381 1035. Esse é o meu WhatsApp. Você vai dizer assim, ó, estava acompanhando o professor o seu projeto de resolução estratégica de questões e por isso quero ter acesso ao seu acompanhamento individual. Combinado? Então, este é a primeira providência que você precisa tomar. A segunda grande providência é que você precisa estar comigo em todas as minhas redes sociais. Por isso, se você vai neste momento no canal do YouTube, vai lá, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você está especificamente visualizando esse cenário através do Spotify, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Lembrando que todo santo dia existem materiais novos nas minhas redes sociais. O podcast do professor Alan, você vai ter efetivamente a disponibilização através do Spotify. Então, todos os dias, nós temos o podcast às 6h06 da manhã e ao meio-dia, 6h06 da manhã e ao meio-dia. Então, todo santo dia, combinado? Perfeito? Massa. Além disso, existe o canal do YouTube. Assim como no Spotify, no YouTube, alguns episódios eu efetuo em vídeo. Então, todos os dias, ao meio-dia, você tem materiais novos, tá certo? Todo dia ao meio-dia. Assim como ao longo da semana, eu faço aulas ao vivo. No momento em que eu estou gravando a resolução estratégica dessa questão, as aulas acontecem nas quartas-feiras às 14h30 e aos sábados às 9 da manhã, tá certo? Por isso, se você está no YouTube nesse momento, é importante que você siga o canal do professor Alan e ative as notificações. Por quê? Porque assim todo material novo, por exemplo, alguns podcasts eu vou disponibilizar em vídeo no YouTube. Então, naturalmente, se você está inscrito ou inscrita no canal, você vai receber isso em tempo real. Se está no Spotify, segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações. Além disso, se você deseja ter acesso ao acompanhamento individual de estudos, se você tem a sensação de que seus estudos não avançam, que você precisa de um treinador para lhe guiar, então o acompanhamento individual é o que vai transformar a sua preparação. Então, o acompanhamento individual de estudos comigo, professor Alan Vinícius, tá certo? Então, é no 71993811035. Se você deseja ter acesso a questões todo santo dia, de forma inédita, você tem a oportunidade de estar no Telegram. Então, todos os dias nós temos questões novas no Telegram. Às 5 da manhã,
às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. E as resoluções comentadas às 7h30 da manhã, depois ao meio-dia, depois especificamente às 16 horas e depois às 19 horas. Então é fundamental que você tenha acesso a todo este acervo relacionadas às questões. Além disso, se você ainda não está me seguindo no Instagram, faça isso imediatamente, porque no Instagram, diariamente, eu publico no feed, nos stories, dicas para que você possa ampliar a sua produtividade e a sua performance. Além disso, no Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso dirigido pedagogicamente por mim, você terá acesso aos melhores especialistas de concursos públicos do Brasil. Além disso, nós temos diversos cursos, inclusive cursos de resoluções de questões, cursos do professor Alan Vinícius de resolução de questões através do Acerte Concursos. Se você quer conhecer os cursos, entender se funciona para você, é o 7184244057. Combinado? Beleza? Estamos juntos e amanhã nós teremos mais uma grande questão atinente ao nosso projeto de resolução estratégica de questões. Grande abraço e até a questão de número 30. Valeu!